falar sobre a guerra no Oriente Médio, com análises e também avaliações sobre o futuro desse novo conflito que nós estamos acompanhando. Lembrando que o Irã lançou um contra-ataque a Israel já madrugada no Oriente Médio e, de qualquer forma, a Jovem Pan vai continuar acompanhando nesse fim de semana todos os desdobramentos. E nós temos já um convidado aqui com a gente, mais uma vez, gentilmente nos atendendo, o professor Manuel Furriela, de Direito Internacional e também professor de Relações Internacionais. Como sempre, professor, uma honra te receber aqui na programação da Jovem Pan. Muito obrigado por aceitar novamente o nosso convite. Boa noite, bem-vindo, professor. Boa noite, eu que agradeço o convite e parabenizo pelo jornal. Muito obrigado, professor. Professor, primeiro a questão, que nós estamos discutindo aqui. Esse conflito se escala ou é um novo conflito no Oriente Médio ou é um conflito que sempre existiu, mas agora ganha outros contornos? Como é que é possível colocar esse conflito na relação internacional, na diplomacia e na discussão que a gente vem tendo, principalmente desde o ataque do Hamas há exatamente 2 anos, professor? Bom, na verdade, esse conflito tem uma escala muito superior aos anteriores. E se a gente pegar brevemente um histórico aqui para a gente não se prolongar muito, desde 1979, as relações entre Israel e o Irã se azedaram com a Revolução Islâmica, com a ascensão do Ayatollah Khomeini e com o novo papel do governo iraniano em hostilidade, hostilizando não só os Estados Unidos, mas também Israel. Então, desde 79. A partir daquele momento, os conflitos entre Irã e Israel foram sempre indiretos, alimentados por forças adicionais. Nós tivemos a guerra Irã-Iraque, nós tivemos os conflitos entre Israel e o Hezbollah e os outros grupos tantos terroristas ou paraestatais que contra Israel combatiam, sempre alimentados pelo Irã, sempre recebendo financiamentos do Irã, armados pelo Irã. Então, isso era o cenário que nós tínhamos aí nos últimos anos. A partir do ataque terrorista dentro do território israelense, o de outubro de 2023, Israel começou a rescalonar isso e partiu para ataques diretos dentro do território iraniano, algo inédito nesses anos todos. E o Irã também revidando. Só que o que a gente tinha até agora, então, estamos com chance de ter algo diferente a partir deste momento, é que esses ataques, eles eram respondidos tanto pelo lado quanto pelo outro com certa moderação, somente para que houvesse uma resposta. Então, era esse cenário que nós tínhamos, ataques também sérios, mas de menor dimensão do que o que a gente está observando agora. Mas, a partir desse ataque de Israel, que já foi de grandes dimensões, vitimando as principais lideranças militares do país, atingindo instalações nucleares, atingindo instalações militares e até mesmo cientistas envolvidos no projeto nuclear, é algo diferente de tudo que a gente teve anteriormente. Tanto é que a resposta do Irã também foi muito superior ao que vimos anteriormente, inclusive com mísseis balísticos, atingindo o centro da capital e das principais cidades israelenses. Então, agora a gente tem outro nível de conflito. O que nós não sabemos ainda é se isso vai escalar para uma guerra geral, uma guerra em grandes proporções. Ninguém deseja isso, mas mais do que nunca, desde 1979, a partir de agora, o risco é muito alto da gente chegar num conflito desse tamanho. Que é um marco da Revolução Islâmica, e um pouco mais cedo a gente estava lembrando aqui na programação da Jovem Pan, falando sobre os Estados Unidos, que a relação americana com o Irã sempre foi uma relação muito complicada. O senhor se lembra, claro, muito bem, ainda naquela década de 1980, no governo Reagan, a discussão sobre o fornecimento de armas para os inimigos do regime do Irã, da ditadura do Irã. De que maneira, professor, a relação hoje, claro, é totalmente diferente, a geopolítica é diferente, mas até que ponto os Estados Unidos teriam interesse de entrar realmente num conflito como esse, por mais que estejam mandando lá uma infraestrutura, mas talvez não tenhamos um conflito talvez mais amplo por causa da falta de interesse dos Estados Unidos ou não necessariamente, professor? Na verdade, ninguém tem interesse em que esse conflito
ele torne outra escala, né? Ele se torne uma grande guerra. O que acontece, essa relação, como você mencionou, dos Estados Unidos com o Irã, desde a Revolução Islâmica, ela foi uma relação sempre muito tensa. Aqui, lembrando, além do episódio que você mencionou, né, onde os Estados Unidos armavam inimigos do Irã para atacá-lo, inclusive os Estados Unidos arquitetaram a guerra Irã-Iraque para que o Irã tivesse um conflito internacional ali na região, né, para enfrentar, para ter uma questão militar relevante, para lhe trazer prejuízos e desgastes. Além disso, você teve o sequestro dos diplomatas americanos quando teve a ascensão do Ayatollah Khomeini, né? Então você teve, por meses, diplomatas americanos presos mediante uma invasão da Embaixada Americana de Teherã, descumprindo todos os preceitos e tratados internacionais, que ali realmente também nós tivemos um grande desgaste. Então, uma relação totalmente negligenciada a segundo plano pelos Estados Unidos após isso, mas também sempre muito tensa. E também, lembrando aqui que antes de 79, a relação era totalmente o oposto. Havia uma monarquia no Irã, não o Ayatollah, mas o Shah Reza Pahlavi era o governante do país, totalmente pró-Ocidente, ligado diretamente aos Estados Unidos e com interesses em Israel. Então o cenário mudou completamente de 79 para cá. Agora, falando um pouco dos interesses que os Estados Unidos teriam. Os Estados Unidos, neste momento, por incrível até que pareça, retomaram as negociações diplomáticas diretamente com o Irã. Então, nós tivemos um momento na gestão Barack Obama onde houve o estabelecimento de um acordo. Um acordo que envolveria a suspensão do desenvolvimento de tecnologia nuclear bélica por parte do Irã. Esse acordo era mediado principalmente pela União Europeia, mas também com o envolvimento da ONU, onde os Estados Unidos participaram. Quando houve o primeiro governo de Trump, esse acordo foi cancelado e, a partir de lá para cá, nada havia em relação a uma negociação substancial, mesmo na gestão Biden. Mas os Estados Unidos, surpreendentemente e positivamente, acho que isso é algo importante, retomou as negociações e está no momento de conversas e de diálogo novamente com o Irã. Isso porque uma guerra, um conflito direto que envolva Israel e Irã não interessa nem aos próprios que eu mencionei, nem às partes diretamente envolvidas, a gente pode retomar esse ponto, mas muito menos aos Estados Unidos. Algo custoso, não só financeiramente, mas também em relação à utilização em larga escala dos seus militares. Israel, apesar de ser a potência daquela região do Oriente Médio, a mais tecnológica em termos militares, a que tem maior orçamento, maiores recursos, Israel tem um problema de contingente militar em relação a entrar num conflito de grandes dimensões contra o Irã. Então, os Estados Unidos correm o risco de ter que entrar diretamente no conflito ao lado de Israel, não somente com apoio em recursos, o que já seria muito custoso, como eu mencionei, mas corre o risco de ter que enviar tropas, corre o risco de ter que enviar equipamentos militares e, junto com Israel, combater o Irã, o que seria extremamente indesejável para qualquer um dos lados, neste caso em específico os Estados Unidos. Professor Manuel Furrella, de Direito Internacional, e aqui nós estamos recebendo também o professor José Niemeyer, professor de Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro. Aqui o Cristiano Vilela continua com a gente. Eu vou passar a palavra para você, Vilela, para fazer a primeira pergunta para o professor Niemeyer nessa nossa discussão importante para que o nosso ouvinte, o nosso telespectador, para que todos nós possamos entender e projetar esse conflito, se há realmente a chance de uma escalada, como o professor Furrella falou, sem precedentes a partir desse momento. Vilela pergunta para o professor José Niemeyer, também já agradecendo o professor Niemeyer, que mais cedo esteve com a gente aqui na nossa programação. Vilela. Primeiramente, boa noite, professor Furrella, professor Niemeyer. Sempre bom conversar com os senhores aqui na Jovem Pan, esclarecer, especialmente nesse dia de tantos questionamentos, e para muitos deles ainda não temos claramente as respostas, mas com a ajuda de vocês a gente vai passando as informações necessárias ao nosso público. Professor Niemeyer,
Nesse contexto, quando a gente analisa Israel, a gente sempre olha de um lado dos Estados Unidos como o grande apoiador, como o grande parceiro, como o grande guardião de Israel em todos os pontos onde Israel esteja envolvido, em todos os conflitos de uma forma geral. No caso do Irã, de que forma a gente pode imaginar quais seriam os países que eventualmente dariam apoio e em que medida seria dado esse apoio em relação a uma eventual escalada nesse conflito com Israel? Olá, Vilela. Olá, Tiago, professor Furriela. É um prazer estar com vocês aqui. Um abraço aos assinantes da Jovem Pan. O professor Furriela ia acabar tratando disso na resposta de caráter histórico e conjuntural que ele deu, que se tudo caminhar para os Estados Unidos ter que ajudar Israel nesse conflito com o Irã, vai ficar claro para a Rússia e para a China para onde que elas devem ir, né? Que aí que é o grave que o professor Furriela, eu acho que ia concluir, imagino, né? Porque parece, a reunião no Conselho de Segurança hoje foi muito ruim, viu? Ficou claro a divisão Rússia e China de um lado, favorável ao Irã, e Estados Unidos favorável a Israel. Quer dizer, do ponto de vista diplomático, há um racha muito grave e as Nações Unidas estão preocupadas, né? Inclusive a presidência do Conselho de Segurança, os assessores estão preocupados com esse racha, porque parece, uma informação que a gente pegou agora, que houve discussões acaloradas com relação ao caráter não legítimo da ação de Israel, China e Rússia defendendo essa ideia, e Estados Unidos ao contrário. Olha, e a pergunta do Vilela, eu acho que é para a gente tentar pensar num cenário, mas esse seria um cenário de mais médio prazo. Se está configurando no sistema internacional, com tudo que a gente está vendo, principalmente desde o fim da Guerra Fria, um mundo onde você vai ter dois centros de poder que vão começar a ter uma postura mais no hard power, no soft power, mais na área de comércio mais na área militar do que na área de comércio. Que mundo seria esse? O bloco seria a China, Rússia e países aliados. Até pode considerar, por exemplo, a Venezuela, que tem a ver com a posição geopolítica do Brasil nesse grupo. Você pode colocar Nicarágua nesse grupo, você pode colocar Irã nesse grupo, e Estados Unidos, União Europeia. Aí preciso ver onde eu vou colocar o Brasil, né, Vilela? Imagino que o Brasil fique neste grupo também, com os Estados Unidos, União Europeia, tal. Imagino. Por isso que essa é uma questão, uma discussão muito sensível que acaba envolvendo política interna, né? Política doméstica dos países. A questão é que, para ter esses dois centros de poder, é muito importante que os Estados Unidos se posicionem novamente com relação aos interesses estratégicos do mundo ocidental. E parece que Trump, que tem três agendas muito distintas no campo do poder, uma agenda de combate, inclusive exagerado, na minha opinião, combate à imigração, uma agenda muito alternativa de economia. Ele quer transformar os Estados Unidos em uma autarquia do ponto de vista de produção de recursos e bens, todos que os Estados Unidos necessitar, não vai conseguir, vai gerar inflação, vai gerar aumento do déficit público, e a agenda de segurança. Só que na agenda de segurança, o que Trump tem mostrado, às vezes, é uma aproximação maior com Putin do que com a União Europeia. Por isso que esses dois blocos ainda não estão tão claros. De repente, é uma estratégia do governo Trump e de seus assessores de segurança nacional de confundir mesmo esse jogo. Talvez o Pentágono tenha chegado à conclusão, que talvez seja a conclusão do Vilela e talvez do professor Furriela, de que nós estávamos caminhando para um mundo dividido novamente. E que os Estados Unidos, não necessariamente mantendo as suas alianças tradicionais, ficaria como uma terceira variável do sistema, e isso impediria que se construísse um sistema internacional, um novo sistema internacional, uma nova Guerra Fria, vamos chamar de 5.G, em função da tecnologia presente cada vez mais no campo do poder. E aí os Estados Unidos impediria que se consumasse um sistema internacional dividido, como foi a época da Guerra Fria. Eu estou aqui fazendo uma ilação, né? Porque o que me parece mais estranho dos últimos meses é a postura norte-americana, de desprezar aliados europeus, de se aproximar muitas vezes de Putin numa conversa de alto nível, os dois, de questionar muitas vezes a guerra na Ucrânia e muitas vezes favorável à posição russa. Então me parece que pode ser isso, pode ser que o governo Trump e seus estrategistas não queiram que o sistema internacional caia novamente numa armadilha de um tipo de guerra fria entre dois blocos definidos.
e quer manter os Estados Unidos fora disso, quase uma variável à parte, e por isso que ele quer, inclusive, recuperar a economia no discurso, quer transformar, quer aproximar todo o setor de tecnologia ao setor bélico-militar norte-americano, principalmente também a inteligência artificial. Logo, logo, nós vamos perceber que as armas dos Estados Unidos, quem vai apertar o botão serão somente computadores, não serão mais lideranças. Então, é tudo muito grave, mas pode ser isso, né, Vilela? Pode ser que o governo Trump esteja aguardando para perceber até onde a Rússia vai e principalmente até onde a China vai. Só que essa semana, eu acho que o professor Fiala teve essa informação também, o Serviço Secreto Alemão soltou uma informação que parece que tem grande chance de ser confirmada, que daqui a pouco, talvez a Rússia comece a projetar poder contra países tipo Letônia, Estônia, quer dizer, projetando um poder um pouco mais acima, que vai desequilibrar muito as relações dentro da Europa, inclusive os países escandinavos vão sentir, e os países escandinavos estão com uma postura de cooperação na área da força aérea, né? Então, eu tenho a impressão que nós, por incrível que pareça, em pleno século XXI, nós não conseguimos nem definir bem quem são aliados e inimigos. Precisa até definir isso melhor, porque isso não está claro.